Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo de 2026 e neste vídeo eu vou te mostrar a minha organização como empresária para 2026. Então, como empresária, como gestora de redes sociais, como estrategista de marca, como pessoa, a minha rotina, então eu vou mostrar tudo isso aqui para você. Vou mostrar tanto a minha agenda, a agenda que eu escolhi para este ano, como eu vou organizá-la e também o meu sistema, então todo o sistema da empresa e também o que eu vou trazer aqui de organização pessoal dentro do sistema da empresa e um pouco sobre a minha rotina, o que vai mudar de acordo com as minhas metas. Então, este vídeo aqui será sobre como será 2026 e aqui você pode se inspirar também para fazer a tua organização ou se fizer sentido para você também a sua rotina. Então vamos lá. A primeira coisa eu vou falar aqui sobre as minhas metas, porque as metas é o que define tudo que vai acontecer no ano, de como eu faço meu planejamento. E a primeira coisa é que a minha maior meta de 2026 é trabalhar o meu lado espiritual, né? Então, me aproximar mais de Deus, ler a palavra, ler a Bíblia todos os dias. Eu já faço a Lectio Divina, mas eu quero realmente ler toda ela do começo ao fim. Spoiler de uma meta aqui para 2026, que é ler toda a Bíblia. E por quê? Tá? No ano de 2025 foi um ano que eu me aproximei muito de Deus novamente. Isso foi muito bom, porque foi um ano bem difícil, teve muitas coisas aconteceram. Mas me reaproximar me ensinou muita coisa. Então por isso que 2026, a meta, o foco é esse. Exatamente, vocês vão perceber que muitas coisas da minha rotina, da minha organização, tem a ver com isso. Exatamente por eu ter tido essa transformação tão grande em 2025, de aprender a olhar e dar valor nas pequenas coisas. Por quê? Eu comecei 2025 querendo dominar tudo e fazer muitas coisas e não, vamos faturar muito, ficar milionária. Então eu só pensava nisso e não em agradecer ao que eu tenho hoje, sabe? Essas pequenas coisas do dia. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito em 2025, porque quando a gente fica só pensando em bens materiais e vamos fazer mais e mais dinheiro, isso é ótimo, ok. Sim, a gente precisa fazer mais dinheiro, até porque, né, no mundo que vivemos é necessário. Mas você só pensar nisso e não agradecer pelo que você tem hoje, aí complica. E isso foi o que aconteceu. Eu não via o que eu tinha hoje, a casa que eu tenho hoje, né? Então hoje a gente tem uma casa própria. Mas eu estava pensando na próxima casa que eu queria morar. Que eu queria morar em uma casa específica, que tinha tantos quartos, que não sei o quê. Que eu queria o carro top do top, mas a gente já tem um carro. E isso foi muito bom, esse encontro com Deus em 2025, porque foi quase um tapa de aprenda a dar valor nas pequenas coisas. E era isso que faltava. Eu olhar para o agora, parar, ver, ser grata pelo que eu tenho. E isso me ensinou muito. Exatamente por isso que o meu 2026 é todo centrado a isso. E eu sou católica de berço. Porém, foi em 2025 que eu entendi exatamente o que era, me reconectei, entendi o que era, como funciona todas as coisas. Então, foi muito importante também pra mim. Por exemplo, eu acho que 2025 foi a primeira vez que eu rezei um terço sabendo o que era o terço, o significado, o porquê dele. Fazer uma novena sabendo o que era o significado, a importância, o peso que carrega. Então foi quase um despertar espiritual mesmo, né? De me reencontrar. E foi aí que eu encontrei realmente o meu propósito que eu tanto falo, que é sobre a gente empreender de uma forma leve, né? Que é viver enquanto a gente empreende. Isso não significa que a gente não vai ter desafios, tá? Porque teremos desafios no empreendedorismo, na vida, até porque a nossa vida não vai ser perfeita, não existe isso, mas a gente aprende a olhar para os desafios com outros olhos. Por exemplo, tá? Vamos supor que o pneu do seu carro furou. Nossa, furou o pneu. E aí você vai ficar brava, xingar, fazer o escarcel porque o pneu do carro furou? Não, você vai, tudo bem, furou o pneu, vamos lá, mas tem um carro, entende? Então é a gente olhar para pequenas coisas. Esse foi só um exemplo, mas a gente olhar para as pequenas coisas do nosso dia, nossos desafios e tentar, sabe,
aprender algo, ou tá, tô passando por esse desafio, mas agradeça, sabe? Então, essa é a parte leve de empreender, de você ter tudo organizado, de você ter essa estrutura, de você entender para onde você tá indo, de você entender o seu propósito e não, por exemplo, só estar nas redes sociais, postar nas redes sociais por postar. Não, você tem o seu propósito, você criou a sua empresa porque você tem um objetivo, porque você teve o seu propósito. Então, é isso, sabe? De você ter muito claro quem você é, o que é a sua empresa, então você tem a sua essência e você não vai deixar os ruídos, porque muitos ruídos tem no digital, são muitas vozes, muitas pessoas falando pra você, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, porque esse jeito é o certo. Só que não, cada jeito, cada método é um método, mas o seu jeito é diferente. Eu sempre falo isso, de que o meu formato de organização é diferente do seu. Somos pessoas diferentes. Então, por exemplo, pode ser que eu me organize com um checklist super bem, que é o que acontece comigo. Eu super amo me organizar com checklists. Mas pode ser que pra você, checklists não funcionam. Você precisa ter ali os blocos de tempo, que é as suas tarefas da manhã, tarde e noite, e você vai se organizando. Então, cada pessoa tem um formato de organização. E eu senti que é muito importante eu falar aqui pra vocês, porque eu vou mostrar o meu método de organização, que vocês podem testar, entender se faz sentido, mas que não quer dizer que este é o certo, que você tem que se organizar exatamente assim para o seu 2026 ser um sucesso. Não, estou te mostrando aqui uma forma de organizar, porque quando a gente vê referências de como a gente pode se organizar no sistema, como que você pode criar o seu sistema, como que você pode se organizar, a sua agenda, a gente começa a olhar para a organização com outros olhos, com olhos de, nossa, então eu posso testar isso para começar a me organizar. Por exemplo, eu já vi pessoas que têm toda uma rotina para organização da casa. Então, segunda-feira você faz isso, terça-feira você faz aquilo. Eu testei, não deu certo. Porque, como a minha semana, muitas coisas acontecem, clientes, reuniões, demandas. Então, eu não consigo fazer essa rotina de este bloco de tempo para a casa. Porque eu não consigo me organizar com bloco de tempo, tá tudo bem. Então, eu não gosto de ficar presa nos horários, porque se passar um minuto a mais e eu não comecei a outra tarefa, já vai me dando aquela ansiedade de eu não terminei. Então, entender a tua organização também é o que vai trazer o teu dia ficar leve, que você vai falar, ok, estou no meu momento de organização, estou no meu tempo, estou aqui. Eu prefiro muito mais ir colocando as tarefas que eu tenho que fazer no dia. Então, por exemplo, eu tenho que ir na academia, depois eu vou fazer isso, e pra mim funciona super bem. Então, o que eu fiz foi ter um dia fixo para organizar a casa, que no meu caso é no sábado. Então eu pego o sábado a manhã inteira para organizar tudo, faço a minha checklist e organizo toda a casa. Então é você entender o que faz sentido para você, o que não faz, que você pode testar. Então este é o meu método que você pode testar e também adaptá-lo para a tua realidade. Então vamos lá, como eu disse pra vocês, o meu 2026 é focado em trabalhar o meu lado espiritual, então me aproximar mais da palavra, viver mais a palavra, e não poderia ser diferente ter uma agenda católica. Então a minha agenda, ela é da Lumen Papelaria, e eu escolhi ela porque ela tem alguns detalhes que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, aqui ela tem, né, o calendário de 2026, 2027. Tem também planejamento anual, que o meu planejamento anual eu fiz no Notion. E aqui eu vou colocar, por exemplo, coisas pessoais da faculdade, que acontecerem. Da empresa realmente eu vou deixar ali. Metas atuais, então eu já preenchi as minhas metas para 2026. Aqui que entra, né, o diferencial do porquê que eu escolhi. Que aqui tem as devoções diárias da igreja. Então, na igreja católica tem dias de preceito, né? Então, aqui também tem os 10 mandamentos, tem os mandamentos da Santa Igreja. Então, eu achei muito interessante para ir seguindo, para ir conhecendo mesmo. E eu até ouvi essa frase e eu levo ela comigo, que é: a gente só se aproxima de alguém quando a gente conhece. E a gente só tem intimidade com uma pessoa quando a gente conversa com essa pessoa todos os dias, quando a gente tem um relacionamento com essa pessoa. E eu, né, estou levando essa frase comigo pro meu 2026 exatamente de que como eu vou me aproximar mais de Deus se eu não conhecer Ele. Então essa é uma meta pra mim de 2026, ler a Bíblia e também ter esses momentos, né, que eu vou mostrar pra vocês o que eu já faço
e também o que eu quero fazer. Então, é isso. Você conhecer mais. E foi por isso que eu escolhi essa agenda da Lumen, porque aqui eu entendi mais. Até vou mostrar uma coisa pra vocês. Junto veio este cartãozinho, que é a riqueza da igreja em sua agenda católica, que é um guia simples para compreender os símbolos, cores e leituras que vão acompanhar o seu dia. Então isso aqui eram coisas que eu não sabia que existia, como era, o que acontecia, ou como era feito. Então, por exemplo, a interpretação das siglas das leituras, que aqui tem a sigla. Então, eu via, mas eu não entendia exatamente o que era. E agora eu entendi as cores da liturgia, o que é um ano litúrgico, quais são as leituras, né, da Santa Missa, porque a igreja segue um ciclo de 3 anos para leitura, que é o ano A, B e C. Eu achei isso muito interessante. Então, conhecer mais fez me aproximar mais. Aqui também tem controle das confissões e uma parte para você colocar as suas leituras, então você pode colocar suas leituras e também colocar as estrelas. E aqui a checklist da quaresma. Então, gente, eu falei para vocês que eu amo checklist, né? Então, claro que teria uma checklist aqui e eu amei isso, que é a checklist da quaresma e também a checklist da quaresma de São Miguel. No ano passado eu não fiz, mas este ano vou fazer. E aqui temos a oração da confiança. E janeiro começa aqui. Então, datas importantes, objetivos e metas e novenas. Então, aqui foi a novena que eu fiz em dezembro e eu anotei aqui. Mas a de janeiro também, depois eu vou anotar. Aqui você consegue fazer o seu planejamento anual. Mas, como eu disse pra vocês, eu fiz o meu planejamento anual no Notion, no meu sistema. E aqui eu vou usar para coisas pessoais ou alguma coisa específica, algum evento. E aqui a gente começa. E outra coisa que eu achei super interessante tem as frases aqui em cima. Eu amo frases, sou apaixonada por frases. E aqui tem a cor da liturgia, a solenidade, as passagens do dia, né, para fazer a Lectio Divina. E também o santo do dia e a checklist de hábitos, né? Missa diária, liturgia diária, leitura espiritual, exame de consciência, terço e obra de caridade. Tem um espaço para anotações e aqui um grande espaço para anotar, que eu amei, porque eu vou anotando assim e aqui eu separei em empresa e pessoal, né? Então, eu ainda estou vendo como eu vou organizar aqui essa parte de dentro, mas basicamente como que eu organizo, né? Reuniões, eu grifo, coloco o horário e as demandas eu vou escrevendo e depois dando o check do lado. E isso para todos os anos, para todos os dias da semana. Então eu faço essa organização aqui na agenda e também no Notion. Então eu vou mostrar também para vocês. No meu sistema no Notion, como eu vou utilizar ele, tá? O meu sistema, eu tenho ele no intuito de organizar a minha empresa e também a minha equipe. Atualmente, na minha equipe, eu tenho uma designer, a Kimberly maravilhosa. Sei que você vai estar vendo esse vídeo, então um beijo. Então eu tenho a Kimberly, minha designer, e ela tem acesso ao meu sistema, ao meu Notion, e é a única pessoa que eu compartilho o meu sistema. Então é por isso que ele tem essa estrutura que eu tenho hoje, que eu criei. Mas, por exemplo, tem sistemas que eu já criei de empresas grandes que tem times, né, com 10 pessoas, que a gente não deixa nesse formato onde a gente vai compartilhar tudo com todos os colaboradores. Então, por exemplo, tem casos que a gente separa os dados financeiros, separa dados sensíveis, dados de clientes. Caso tenha, por exemplo, o Olerite, que tem alguns dados sensíveis, a gente também separa. Então, o sistema, ele é bem personalizado. E no meu caso, no meu sistema, eu criei desta forma. Mas, por exemplo, se você fosse criar um sistema personalizado comigo, a gente criaria um sistema totalmente adaptado à tua realidade. Então, personalizado para você, de acordo com a tua rotina, com a tua empresa, o teu formato de organização, claro, e o teu fluxo de trabalho, tá? Então, por isso que o meu sistema, ele é todo personalizado para mim, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. A primeira coisa, temos a central da equipe. Na central da equipe, a gente tem tanto o meu universo de marca, e também o formulário de onboarding da equipe.
tá? Aqui a gente tem... Porque quando o pessoal responde este formulário aqui, ele cria aqui uma caixinha para mim. Então, isso eu fiz de uma forma automática para que quando um colaborador entre na minha equipe, ele responda o formulário de onboard automaticamente. Ele já cria aqui uma caixinha para mim. Dentro tem os dados, né, como cargo, aniversário, data de nascimento. Então, eu não deixei todos expostos aqui porque tem alguns dados, né? Tem a parte de demandas também, onde nas demandas eu fiz uma coisa diferente do ano passado. Neste ano, eu adicionei uma parte para fazer a gestão do meu tempo. Então, quando eu clico em iniciar, começa a contar um cronômetro. E depois, quando eu clico em finalizar, ele me dá o tempo total que eu gastei naquela tarefa. Então, isso pra mim é muito importante pra mim saber o quanto tempo eu estou gastando naquela tarefa. Porque às vezes eu acabo me distraindo. Acontece, mas eu consigo voltar ao foco. Então, pra que eu foque em algo, eu me desligo de tudo, deixo o celular longe, porque assim eu consigo focar na tarefa. Então, por isso que eu quis fazer essa gestão de tempo, porque às vezes eu acabava levando mais tempo do que necessário numa tarefa e eu não percebia o que me fazia me distrair ou me fazer levar muito tempo para fazer aquela tarefa. Então, já comecei a testar e já deu muito bom, eu percebi. Porque a gente começa a prestar atenção em algo que a gente não prestava atenção. Então, quando eu coloco um controle de tempo, eu consigo ver o que eu estou fazendo enquanto estou focada em uma tarefa. Isso é muito bom e está me ajudando muito. Então, aqui nós temos status, a tarefa, o botão de iniciar, finalizar, a data, o tempo total, a área que eu coloco se é reunião, clientes, empresa, criação de conteúdo, a prioridade daquela tarefa e a descrição para mim saber a descrição daquela tarefa. E eu organizei por cliente, então dentro do... Aqui ele me dá um filtro, né, das tarefas que eu tenho por cliente, o meu calendário semanal e também aqui, caso tenha alguma demanda atrasada, ele me mostra. E também aqui as demandas concluídas. Na parte de gestão, temos a parte de planejamento, processos e projetos. Então aqui, por exemplo, vocês vão ver alguns dos meus objetivos. O meu objetivo de começar a leitura da Bíblia está aqui na parte da empresa. Por quê? Porque por enquanto as metas da empresa e as minhas metas pessoais, eu deixo elas juntas para que eu consiga acompanhar e ver essa evolução das minhas metas. Porque o meu pessoal também afeta a minha empresa. Então, a Beatriz, pessoa, precisa estar bem para a Beatriz, empresária, ter um bom desempenho. Então, eu começar a academia, a terapia, essas coisas que vão me fazer cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, da minha saúde mental, impactam diretamente a minha empresa, né? Então, por enquanto, sim, né? Como eu não tenho outras pessoas ainda na minha equipe, então isso afeta diretamente a mim. Então, por isso que eu tenho que ter uma rotina muito bem estruturada para que eu, como pessoa, esteja bem, para que eu tenha um bom desempenho no meu trabalho. Então, os meus projetos ativos, eles aparecem aqui também. Por enquanto, não temos nenhum projeto ativo, porque eu estou mais focando em organizar os bastidores, mas logo virá novos projetos por aí. Temos também aqui a parte dos processos, que é muito importante você ter processo na sua empresa, mas isso a gente vai deixar para outro vídeo, onde eu vou falar exatamente sobre os processos, sobre a importância da gente ter processos. Como por aqui eu trago muito sobre organização e estrutura de empresa, também focada ao marketing, criação de conteúdo, eu vou trazer isso para vocês por aqui no nosso canal do YouTube com mais profundidade. Então aqui eu tenho tanto os meus processos por categoria e também a lista de processos da Aires. Aqui nós temos a parte do cliente, onde eu tenho o portal do cliente. Então, os meus clientes de gestão de rede social, gestão de conteúdo, eles têm o próprio portal deles. Aqui tem o formulário de briefing. Então, quando um cliente entra comigo, ele responde o briefing para mim entender melhor sobre a marca dele, para a gente fazer a criação de conteúdo. E aqui também eu deixo o meu modelo de contrato específico para a Aires, o portal dos clientes. E aqui eu tenho a galeria de clientes, clientes ativos também. Então, eu faço outros controles. Por exemplo, o controle de entrega, contrato, nota fiscal, todos os clientes. Então, aqui é onde eu organizo todos os meus clientes. Essa parte aqui é a parte do meu marketing. Então, eu organizo as minhas redes sociais ativas. Então, aqui você já vê todas as redes sociais que você pode me encontrar. Calendário de conteúdo.
Então eu vejo essa visualização por semana, calendário, fluxo de conteúdo e este aqui é uma nova coisa que eu acrescentei, que é um calendário somente para stories. Porque às vezes eu quero fazer uma sequência de stories e eu quero ter ela anotada aqui, porque eu gosto sempre de planejar os meus stories. Na maioria das vezes vai no feeling, né? Então como eu já tenho esse costume, esse hábito de postar stories, então meio que vai no feeling. Mas quando eu quero fazer uma sequência, né, de stories, aí eu anoto aqui. Aqui na parte do marketing também, tem a nossa parte de calendário de conteúdo, que é a base de dados de calendário de conteúdo, onde eu coloco minhas estratégias, branding, ideias, inspirações e conteúdos publicados. Então aqui nas estratégias tem as minhas linhas editoriais, onde eu organizo também por temas. O calendário de conteúdo é a base do calendário de conteúdo, né, a base de dados. Branding tem todo o branding da marca. Olha que coisa linda, gente. É muito bonita a identidade visual da Iris. Ideias, onde aqui tem as ideias de conteúdo, então eu vou colocando tudo aqui. Inspirações, então as minhas inspirações eu vou colocando aqui, então essa parte aqui também é uma coisa que eu vou fazer em janeiro, que é preencher essa parte de inspirações com os salvos, né, que eu vou salvando algumas coisas no Instagram, e aí eu preciso colocar aqui, isso é uma meta que eu vou trazer. E aqui os conteúdos publicados ficam todos aqui para que eu possa fazer as análises dos meus conteúdos, para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Aqui também temos a parte de comercial e produtos. Então, esses daqui são todos os meus produtos. Então, aqui é a vitrine dos meus produtos, produtos ativos e também eu consigo ver todos os produtos. Uma coisa diferente no meu sistema é que eu tenho essa página com páginas compartilhadas, que são, por exemplo, páginas, site, portfólios, ou páginas de sistemas. Então, por exemplo, hoje eu tenho um sistema para empresárias, que é o sistema pronto, que eu vendo. Então, eu preciso deixar essa página compartilhada no meu sistema para que eu saiba que ela está compartilhada. No momento, ela está no meu sistema de 2025, mas eu vou passá-la para cá, né? Então, eu preciso saber que essa página está compartilhada exatamente para que eu saiba quais produtos meus estão ativos, o que precisa atualizar. Então, como eu tenho esse sistema, que é um sistema voltado para empresários que querem ter o sistema pronto para se organizar, então ele fica aqui para mim ter esse controle. Tem uma parte para formulário de criação de Notion, que é a consultoria. Então aqui eu tenho acesso às respostas da consultoria, né, para quem deseja ter um sistema personalizado feito por mim. E aqui o CRM, então eu criei esse CRM para ter este controle dos leads, né, para 2026, o status de cada um deles, quem está ativo. E por último, aqui a gente tem a parte do financeiro, onde eu faço tanto a organização da empresa pessoal e o acompanhamento de metas. No meu dashboard principal, tem a parte das demandas, onde eu coloco as anotações, tem esse resumo das demandas. Aqui também eu deixei o portal do cliente para mim ter um acesso mais fácil. A parte da criação de conteúdo e também o planejamento, onde aqui no meu sistema em específico, ele já puxa para mim os objetivos e metas que eu defini lá na parte de planejamento. E aqui eu tenho um resuminho do mês, onde eu consigo ver o progresso. Então, conforme eu vou dando check nas ações que eu defini naquele mês, ele vai colocando o progresso aqui para mim também. Então, este é o meu sistema para 2026. Então, aqui eu organizei as áreas principais da minha empresa, né, que é a central da equipe, gestão, clientes, marketing, comercial, produto e financeiro. E como será a minha rotina para 2026? Então, eu já comecei uma meta que eu tinha para 2026, que era voltar para academia. Então, sim, voltamos. Então, eu começo, né, o meu dia fazendo a minha Lectio Divina, que é a leitura da palavra. Então, aqui é o meu caderno de Lectio Divina, ele é maravilhoso. Então, eu coloco aqui a passagem bíblica do dia, a data. Então, aqui eu coloco a leitura, que é o que a palavra diz, meditação, o que Deus me fala, oração, o que eu respondo a Deus, e contemplação, como levar a palavra à minha vida. Então, esta é a Lectio Divino. Então, eu começo o meu dia fazendo a Lectio Divino e também o terço. Gente, meu terço é azul, olha que coisa mais linda. E também a minha Bíblia azul. Olha só, a minha Bíblia aqui, azul, maravilhosa, onde eu faço a leitura da Bíblia, a Lectio Divina e o terço. Aqui também tem o meu caderninho de orações, então aqui tem diversas orações, um espaço para você também fazer anotações, escrever as suas orações. Então eu começo o dia cuidando da minha saúde espiritual. Depois eu vou para a minha saúde do corpo, né, onde eu vou na academia. E depois eu tomo meu café da manhã com calma, me arrumo e vou trabalhar.
tá? Então essa é a minha rotina do dia, depois eu faço a minha pausa do almoço. À tarde, normalmente, eu faço reuniões, né? Então, o meu período da tarde, das 2 às 5, mais ou menos, é focado em reunião e também demandas. Agora eu estou de férias, né? Então eu acabo descansando, fazendo algo que eu gosto, né? Em dias de faculdade, na parte da noite, temos faculdade, né? Em que eu faço faculdade de marketing digital. Então, esta é a minha rotina também para 2026. Pode ser que mude, com certeza algumas coisas podem mudar, né? Eu tô sempre adaptando os meus horários, quando tem alguma mudança, e a rotina é exatamente para isso, é pra gente ter um norte, mas não se prender a ela, porque ela não é para te limitar, ela não é para te prender, ela é para te libertar, para você ter um norte. Então é por isso que às vezes a nossa rotina muda, imprevistos acontecem, então provavelmente a minha também vai mudar e eu vou atualizando vocês por aqui de como está sendo e também lá no meu Instagram, @BeatrizDaires. E esta é a minha organização para 2026. Agora me conta também como vai ser a sua organização de 2026 aqui nos comentários, quais vão ser as suas metas, me conta um pouco aqui pra mim também saber sobre você. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal porque teremos novos conteúdos por aqui em 2026. E até o próximo vídeo.